Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Felizes com o Senhor. Vamos sair mais ainda, em nome de Jesus. Amém? Porque com Jesus é só felicidade. Até quando a coisa está difícil é porque tem coisa boa pela frente para nossa vida. Amém? Aleluias. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Quero ler 3 textos com você. Eu quero falar sobre o poder da morte de Jesus. Diga: o poder da morte de Jesus. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Agora eu quero ler também Romanos, capítulo 5, versículo 8 ao 11. Romanos, capítulo 5, do versículo 8 ao 11, que diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aí, quero ler também 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, que diz assim, 1 Pedro 2, 24, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Amém, amados? Diga-se: o poder da morte de Jesus. Qual é o poder da morte de Jesus, irmãos? Sabe, resumindo essa mensagem, o poder da morte de Jesus é a nossa vida. O poder da morte de Jesus é a vida eterna que nós temos hoje. É a certeza da salvação. Amém, amados? Irmãos, a morte de Jesus, ela é um evento central da fé cristã. Embora tenha sido assim uma morte aparentemente na época, comum aos olhos dos homens, o poder da morte de Jesus, ela é inigualável, e transformador. O poder da morte de Jesus é algo transformador. A pergunta que eu faço é o seguinte: qual foi o impacto da morte de Jesus sobre a nossa vida? Qual foi o impacto? Jesus morreu lá na cruz do Calvário, e qual é o impacto dessa morte para a humanidade, da qual nós estamos incluídos? Qual é o impacto da morte de Jesus sobre a nossa vida? Eu tenho algumas respostas aqui. A primeira é redenção. Diga: redenção. Irmãos, redenção é o preço pago por nossos pecados. É o preço que Jesus pagou. A morte de Jesus foi o sacrifício perfeito pelos pecados de toda a humanidade. A morte de Jesus, irmãos, em nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar, pagando o preço que nós nunca poderíamos pagar. Nunca, jamais poderíamos pagar. Mas por meio do sangue de Jesus, que foi derramado lá naquela cruz, nós fomos redimidos, nós fomos libertos do poder do pecado, nós fomos salvos. Amém, amados? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, Pedro fala assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro.
Jesus levou nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fortes sarados. Irmão, Jesus conquistou a vida para nós com a sua morte. Ele morreu para nos garantir a vida eterna, para nos garantir saúde, né? Ele levou as nossas enfermidades lá no madeiro. 1 Pedro 1,18, Pedro diz assim, olha, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como cordeiro imaculado e incontaminado. Irmãos, nós temos a redenção em Jesus. E essa redenção, ela foi conquistada na cruz do Calvário. No Antigo Testamento tinha um sistema sacrificial, onde um cordeiro sem defeito era oferecido para expiação dos pecados. E esse cordeiro, ele era uma figura de Jesus. Quando João Batista viu Jesus, João Batista diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele nos redimiu na cruz do Calvário. Nós somos redimidos por Jesus na cruz do Calvário. Receba, meu irmão, a redenção oferecida por Jesus. Entenda que a morte de Jesus foi um ato de amor incomparável, pagando o total preço pelos meus pecados e pelos seus pecados. Foi ali na cruz. Amém? Qual foi o impacto da morte de Jesus sobre a nossa vida? Em segundo lugar, foi a reconciliação. Diga reconciliação. O que é a reconciliação, irmãos? É a ponte de reconectar o homem com Deus. Porque o homem estava perdido, não tinha mais solução para a vida do homem, né? A morte de Jesus, ela não apenas perdoa os nossos pecados, mas ela nos reconcilia com Deus. A reconciliação, nós somos reconciliados com Deus através do que Jesus fez lá na cruz do Calvário, quando ele entregou a sua própria vida. Por isso nós temos a vida eterna. Amém, amados? Através desse sacrifício de Cristo, nós somos restaurados a um relacionamento correto com o Pai, correto com Deus, que antes estava quebrado com o quê? Com o pecado. O pecado não nos permitia de nós nos aproximarmos de Deus, de nós termos acesso, de um homem ter acesso a Deus, mas através da morte de Jesus na cruz do Calvário, Jesus trouxe a reconciliação entre nós e o nosso Deus. Diga reconciliação. Romanos 5, capítulo 10, olha o que Paulo diz. Paulo diz, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Alcançamos a reconciliação. Diga reconciliação. O homem foi reconciliado com Deus. O relacionamento do homem com Deus, ele foi restaurado através da morte de Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o véu do templo, do alto a baixo, se rasgou. O véu do templo era um véu que existia, onde só quem entrava lá era o sumo sacerdote. Mas quando Jesus morreu, o véu do templo de alto a baixo se rasgou, dando acesso ao homem. Agora nós temos acesso. O escritor aos Hebreus diz que nós temos a intrepidez agora de entrarmos no Santo dos Santos. Amém, amados? Nós somos reconciliados com Deus. Nós temos acesso à presença de Deus. Nós podemos agora entrar na presença de Deus sem precisar
de ninguém nos conduzir, porque Jesus já pagou todo o preço necessário. Jesus já pagou o preço dessa reconciliação. Nós somos agora reconciliados. Então viva essa reconciliação, porque essa reconciliação com Deus, ela também se dá através da reconciliação com os outros, irmãos. Quando nós nos reconciliamos com Deus, nós nos reconciliamos com todos. Amém, amados? Então nós somos chamados para sermos agentes de reconciliação no mundo, né? Pelo qual agora alcançamos a reconciliação. E Paulo disse, nós recebemos o ministério da reconciliação. Isso é tremendo. Amém, queridos? Amém, amados? Então, qual foi o impacto da morte de Jesus sobre a nossa vida? Em terceiro lugar, foi a justificação. Diga justificação. E o que é a justificação? É o poder de tornar justos os pecadores. Você sabia que diante de Deus você não é mais um pecador? Você é chamado de justo. Justo. Pela morte de Jesus, nós fomos justificados diante de Deus. Declarados justos e sem culpa nenhuma. Não há mais nenhuma culpa, irmão. Jesus pagou todo o preço para nos garantir isso. Porque Jesus tomou sobre si o castigo que nós merecíamos. O castigo que era para ser nosso. Jesus tomou sobre si, irmãos, para nos justificar. Agora nós somos justificados não pelos nossos próprios méritos, mas pelo mérito de Jesus. Porque Jesus é a manifestação do amor de Deus pelo homem. Amém, amados? É a graça de Deus. Jesus é a graça de Deus. A graça de Deus é a manifestação do amor de Deus na cruz do Calvário, onde o Cordeiro de Deus foi sacrificado para garantir a nossa vida eterna. Olha, Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quantos têm fé em Jesus aqui? Diga glória a Deus. Então, esse texto está dizendo que você é um justo. Sabe por quê? Porque Cristo te justificou na cruz do Calvário. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Irmãos, esse é o poder da morte de Jesus. A morte de Jesus gerou vida em nós. A morte de Jesus gerou vida eterna na sua vida e na minha vida. A morte de Jesus, irmãos, ela nos garante, irmãos, essa justificação. Não pelos nossos próprios méritos, né? Olha, Jesus está lá na cruz, pendurado na cruz. De um lado tem um ladrão, de um outro tem outro ladrão. Um ladrão condena Jesus, murmura contra Jesus, mas o outro clama a ele, que ele se lembre dele, reconhece que ele é o Salvador, reconhece que eles estavam naquela condição pelos seus pecados, mas ele nem o mal tinha feito. E ele diz assim: olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus garante aquele ladrão, salteador, que talvez não tivesse feito nada de bom na sua vida, ele estava ali porque ele devia à sociedade. Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão, o bandido, o pecador, o condenado, ele se tornou justo, porque Jesus o perdoou. Nós também não somos diferentes daqueles ladrões.
Mas nós também éramos pecadores, mas o sangue de Jesus na cruz do Calvário nos garante, irmãos, essa justificação. E hoje nós somos a igreja do Senhor, os justos do Senhor. Amém, amados? Pode aplaudir o Senhor, que Ele é digno. Justos. Mas aceite essa justificação pela fé e não dependa de suas próprias obras, mas confie totalmente na obra redentora de Jesus Cristo. A obra de Cristo foi redentora. Amém, amados? Ela nos garante essa justificação. E último aqui eu anotei, irmãos, qual é o impacto da morte de Jesus sobre a nossa vida? O quarto, eu coloquei aqui. Qual foi o impacto da morte de Jesus sobre a nossa vida? A vitória. Diga a vitória. Diga a vitória. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: você está vendo um vencedor na sua frente. Você está vendo um vitorioso. Você é vitorioso, meu irmão. Nós somos vitoriosos. Sabe por que nós somos vitoriosos? Porque a vitória que Jesus conquistou na cruz é a derrota do pecado, da morte e de Satanás. Não há mais, esses não têm mais poder sobre a nossa vida, irmãos. Sabe, pode dizer: não, mas a morte é promoção para o cristão. Eu sei que você não quer morrer, mas morte é promoção. Sabe, se um de nós morrer hoje, vencemos tudo. Vencemos tudo. Não corremos mais o risco de perder isso que foi conquistado na cruz do Calvário. A morte deveria ser uma celebração. Sabe, biblicamente, se você estudar de uma forma bem clara a Bíblia, no velório devia ser o lugar mais alegre. Devia ser um culto com muita alegria, com muita celebração. Sabe por quê? Porque está indo um que já consumou, já está consumada a vitória para ele. Amém, amados? Ele já venceu. Ele já venceu. Jesus conquistou a vitória. E a vitória é a derrota do diabo, do pecado e da morte. A derrota de Satanás. A morte de Jesus foi uma vitória para nós. Ele morreu, ele venceu o pecado, a morte e Satanás. Pela sua morte e ressurreição, ele desarmou, irmãos, os poderes das trevas, todos os poderes das trevas, e triunfou sobre eles de forma pública. Olha o que diz a Bíblia aqui, Colossenses 2, 13 a 15. Ouça isso com muita atenção. Olha o que Paulo diz: olha, vocês estavam mortos em pecados, e os seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Tomando esta lista de pecados, ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Deste modo, ele venceu todos os governos e autoridades espirituais do mal e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Isso é tremendo, irmãos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha, Paulo dizendo que tudo que tinha contra nós, todo escrito de dívida, numa versão mais tradicional, todo escrito de dívida que estava sobre nós, tudo isso, todas as acusações, todos os pecados, Deus pegou tudo isso e cravou na cruz. Na cruz onde estava o Cordeiro de Deus. Através da morte e do sangue de Jesus, nós, pela fé, nesse sangue que foi derramado, é o que Paulo está dizendo aqui, todas essas acusações foram apagadas. Todas. E o Senhor triunfou. Ele venceu. A Bíblia diz que ele venceu todo o principado, toda a potestade, todos os poderes. Jesus venceu ali na cruz do Calvário. Ele triunfou sobre todos eles. E ali todos os nossos pecados foram removidos.
Por isso, irmãos, nós somos mais do que vencedores. Por isso, nós somos vitoriosos. Jesus conquistou essa vitória para mim e para você. Sabe, você não é qualquer um, você não é só mais um, você é um vitorioso em Deus. Você precisa saber que você é esse vitorioso. Sabe, às vezes você fica triste com qualquer coisa, lembre-se do que Jesus fez. Lembre-se do que você representa para Ele. Você é tão importante, você vale tanto para Deus, que Ele enviou seu único filho para morrer na cruz, para te garantir tudo isso. Viva essa vitória em Jesus. Viva essa vitória que o Senhor Jesus conquistou ali na cruz, não temendo e vencendo a morte, vencendo as forças do mal, né, que Cristo venceu por cada um de nós. Amém, amados? Então preste atenção, a morte de Jesus Cristo, ela é tão poderosa, por isso que eu coloquei essa temática aqui, o poder da morte de Jesus. Ela é tão poderosa que ela nos garante redenção, conciliação, justificação e vitória. Você é filho de Deus. Você está reconciliado com Deus. Você está justificado. Você é justo e você é vitorioso em todas as áreas da sua vida. Esse é o projeto que Deus desenhou ali na cruz do Calvário, para todo aquele que nele crê. Quantos creem aqui? Diga glória a Deus. Diga aleluia, glória a Deus. Nós cremos nisso, irmãos. Isso aqui é o centro, é o Evangelho. É o Evangelho. E esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E é esse Evangelho que nós, como igreja, devemos anunciar. É esse Evangelho que nós temos que ter convicção de que nós vivemos. Nós somos tudo isso, irmãos, porque Jesus conquistou. A conquista não foi nossa, a nossa parte foi sofrer. Mas a conquista foi de Jesus ali na cruz. Amém, amados? Amém, queridos? Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. E eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você pense por um instante aí. Eu quero lhe fazer duas perguntas para você refletir. Quero que você reflita sobre essas duas perguntas. Como a morte de Jesus mudou a sua vida? Como a morte de Jesus mudou a sua vida? O que você era até conhecer Jesus? O que você fazia quando conheceu Jesus? Como você estava quando chegou até Jesus? Quando chegou até a cruz? Como era a sua vida? E a segunda pergunta, irmãos: você já experimentou o poder transformador da cruz? Você já experimentou o poder transformador da cruz? A mensagem da cruz era para ser mensagem que a igreja deveria mais celebrar. Porque Paulo disse que a mensagem da cruz, para os que perecem, para os que estão no mundo, é loucura. Mas para nós que servimos a Deus, para nós que cremos, para nós que provamos, experimentamos esse poder transformador da cruz, para nós que sabemos que recebemos essa redenção, recebemos essa reconciliação, recebemos essa justificação, temos a consciência da vitória. Para nós que estamos em Cristo, o Evangelho, ele é o poder de Deus.
é o poder de Deus. A mensagem da cruz é o poder de Deus. A mensagem da cruz é o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.